Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs. Deixarei aqui a minha opinião. Sirvo a Jesus Cristo há mais de 20 anos, como pregador do Evangelho e levita da casa de Deus. Sendo assim, ministro do Deus Altíssimo e pregador da Bíblia Sagrada, o Evangelho Eterno, a Palavra de Deus, estamos vivendo hoje em um tempo histórico onde verdades se misturam com as mentiras. E cabe a cada um de nós pesquisarmos tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e lemos, para termos a compreensão entre o certo e errado. Pois a ousadia dos maus é devido à omissão dos bons. Essas palavras são verdadeiras e urgentes nessas declarações, pois pelo menos em 50 países do mundo, mais de 360 milhões de cristãos estão sendo perseguidos, presos e mortos atualmente. É inútil orar como cristão e depois votar como ateu. Orar pela vida e depois votar em candidatos que são a favor do aborto. Orar para que Deus liberte a igreja da perseguição dos países comunistas e votar em candidatos comunistas ou que apoiam a quem persegue as igrejas. Orar pedindo a Deus a expansão do evangelho e depois votar em candidatos que querem fechar as igrejas. Que sentido tem orar pela família e depois votar em candidatos que defendem as ideologias que destroem as famílias? Orar pedindo a Deus pelos filhos e votar em candidatos que defendem a pedofilia ou ideologia de gênero? Orar para que Deus defenda os jovens e adolescentes das drogas e votar em quem quer a liberalização das drogas. Não adianta orar como cristão e votar como ateu. Não adianta orar como evangélico e votar como ímpio. Que sentido tem decidir erradamente? Que sentido faz optar pela decisão errada? Que Deus abençoe o Brasil e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado nessa nação, em nome do Pai, do Filho e do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que esteja entre nós, hoje, sempre e eternamente. Vamos para uma breve meditação. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Provérbios, capítulo 26, versículo 2. A maldição sem causa não virá. Josué, capítulo 24, versículo 15. Escolhei, pois, a quem servi, aos deuses ou ao Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, servi-o. Mateus, capítulo 26, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Como diz as Escrituras, a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Ninguém pode servir a Deus ou a Satanás, a Jesus Cristo ou aos demônios. Decida-se a quem quer seguir.
Decida-se se você quer ir para o céu ou para o inferno, se você quer ter paz ou tribulação, se você quer viver uma vida de abundância ou uma vida de miséria. Decida-se de acordo com os pensamentos de Deus, de acordo com a palavra